Esse será o último vídeo da nossa série sobre Hebreus, mas vamos começar com uma recapitulação? Havia alguns cristãos de famílias judaicas que, com o aumento das perseguições, queriam deixar a fé e voltar ao judaísmo. O autor da carta aqui não contra-ataca, mas os fortalece, revelando a superioridade de Cristo. Nos capítulos 1 a 7, vimos como que o cristão tem um mediador melhor do que há no judaísmo. Nos capítulos 8 a 10, vimos como os cristãos têm instituições melhores pela esperança celestial. E então terminamos a parte doutrinária, indo direto para a parte prática. Terminamos o último estudo com a pergunta: como que podemos viver isso na prática? A Bíblia mesmo nos dá a estrutura para os últimos 4 capítulos. Ela encoraja esses cristãos a se reaproximarem, a crer, a perseverar e a amar. Eles devem se reaproximar porque o caminho a Deus está finalmente livre por um novo e vivo caminho. Mas isso também implica que eles devem ter cuidado para não voltar ao judaísmo. Se caíssem nessa, o autor sublinha que Deus não voltaria a aceitar os antigos sacrifícios, porque agora há só um sacrifício e só um caminho para Deus, e este é Jesus Cristo. Então, sem dar passos para trás, mas olhando para frente, para pôr isso em prática, o autor mostra que a fé é essencial. Falando nisso, a fé não é um salto no desconhecido, mas é, acima de tudo, passos fundados nas palavras de Deus mesmo. A fé tampouco é conhecimento, mas a fé se manifesta nas obras e é aprovada por Deus. Uma boa ilustração seria um pai que diz ao seu filho: "Pode pular, eu te seguro." A declaração é: "Eu te seguro." A criança prova que tem fé no amor e no poder do pai, tomando o pulo que normalmente não faria. A aprovação de Deus seria equivalente ao ato do pai de realmente segurar a criança. Então, vamos aplicar o primeiro exemplo no capítulo 11, Abel. Deus matou um animal como base de sua comunhão entre Adão e Eva. Quando Abel se aproximou de Deus, ele se agarrou no mesmo exemplo de Deus e fez o mesmo. Por agir por fé, ele foi aprovado por Deus, que aceitou a sua oferta. Enoque recebeu a profecia que Deus iria julgar a terra. Ele temia a Deus e vivia em proximidade do seu Senhor. Então, ele foi aprovado e arrebatado antes do julgamento. Poderíamos continuar olhando exemplo por exemplo, mas vamos agora ao capítulo 11 e vamos ver como esse capítulo nos dá um resumo de toda a história do céu e da terra. Vamos começar por Abraão? Todos os outros heróis da fé são mencionados uma vez, mas Abraão é nomeado 2 vezes. Nesse capítulo, a primeira parte é sobre as pessoas celestiais e a segunda parte sobre pessoas aqui nessa terra. Podemos ver isso nas palavras dessa passagem e na explicação dos 2 grupos da descendência de Abraão. Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. As estrelas se referem à parte celestial do futuro reino e a areia indica a parte terrestre do milênio. Então, a primeira parte fala sobre a esperança celestial, a cidade celestial, que é preparada por Deus, enquanto a segunda parte focaliza em Israel e como as nações vão compartilhar das bênçãos de Israel, como vimos no Antigo Testamento com Raabe. E todos esses exemplos de fé têm algo em comum: o resultado positivo. Mas em seguida somos apresentados a alguns heróis da fé que tiveram que passar por incríveis dificuldades. E com isso chegamos ao capítulo 12, que tenta responder uma questão crucial que esses cristãos tinham. Se nós estamos do lado certo da história, por que temos que sofrer tanto? Repare que a luta deles era dupla, era externa e interna. O problema externo era a perseguição, e o escritor então dirige os olhos ao Senhor Jesus como homem aqui na terra, e a tremenda opressão que ele teve que suportar. A segunda dificuldade era o pecado interno. Porém, a luta contra o pecado não é necessariamente algo negativo, mas é necessário para que os filhos compreendam a Deus o Pai. Não é um castigo, mas um treinamento da mais alta ordem, porque Deus quer que nós nos tornemos santos, morais, capazes de distinguir entre o bem e o mal, e com a ajuda do Espírito Santo, e movidos por amor, façamos nossa escolha pelo bem. Por fim, indo para o capítulo 13, que finalmente é a pura prática dessa nova vida, manifestando Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Isso é feito através da demonstração de amor, um amor que protege e que promove, um amor que ama o bem e odeia o mal. Embora fugir do mal deveria ser uma coisa primeiramente pessoal,
às vezes também envolve separar-nos de pensamentos e sistemas malignos, da mesma forma como Moisés deixou o acampamento quando todo o povo caiu em pecado. Mas a ilustração que o escritor escolhe aqui é surpreendente. O nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida fora de Jerusalém. Então nós também deixamos os sistemas religiosos e nos retiramos para fora, mesmo que com pesar, para sofrer com o nosso amado Senhor, fora do acampamento, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa semana eu li uma coisa muito interessante. A frase era assim: terminar uma guerra é muito fácil, é só você se render. Nós não vamos se render. Vamos continuar na batalha aqui e espero que vocês estejam compartilhando esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso a poder estudar a Bíblia através desses vídeos online. Se você gostou, por favor deixe um like e um comentário e até a próxima. Tchau!